problemas técnicos que não vamos fazer tudo como tem que ser. Então, boa tarde a todo mundo. Eu queria muito agradecer a presença de todos aqui hoje no nosso último webinário. O nosso tema de hoje é energia eólica e o nosso convidado é o professor Milton Torres, que está enfrentando aí alguns problemas de conexão, mas sem problema, porque, como você sabe, quem sabe faz ao vivo. E como é o nosso último webinário, eu queria aproveitar pela nona e última vez agradecer muito o Energias do Futuro, o conhecimento de hoje, que é um projeto de iniciativa do Projeto Profissionais do Futuro, junto da GIZ, do MEC, da BGD e com realização aqui do Fotovoltaica UFSC, né? Meu nome é Amanda, que não está escrito aqui, está escrito Fotovoltaica UFSC, que sou a apresentadora de vocês. Então, hoje nós trouxemos o professor Milton, que é professor do Cefet do Rio de Janeiro, e também é engenheiro da Petrobras, então ele vai falar um pouco para a gente sobre energia eólica e todos os contextos que ele separou carinhosamente para a gente nessa uma hora e meia de conversa que a gente vai ter aqui. Como sempre, vocês podem deixar suas perguntas no nosso chat, que eu vou fazendo à medida que a apresentação vai rolando, ou lá no final. E eu queria, de novo, agradecer ao professor Milton, porque a gente sabe que, principalmente no dia 16 de dezembro, é quase uma sacanagem marcar uma apresentação nessa hora, mas estamos aí, né, trabalhando até os últimos segundos de dezembro. E também queria agradecer por todos vocês que sobreviveram aqui até o final desse workshop. Como todos vocês sabem, no final ele também vai estar lá no YouTube, mas a oportunidade de fazer perguntas e interagir com os nossos palestrantes, com os professores que a gente sempre, professores e profissionais que a gente sempre traz aqui, é só aqui, ao vivo. Então, professor Milton, muito obrigada. Amanda, agradeço a apresentação, agradeço a todos os colegas que estão assistindo. É uma grande honra poder conversar com vocês, compartilhar um pouquinho, né? E eu peço muito sempre a participação de vocês. Eu não sei como é que são as perguntas, tá? Eu não sei como é que o pessoal pode encaminhar a pergunta. E o que eu ia fazer, né? Eu consegui entrar aqui, tá? Em breve eu vou entrar por outro dispositivo, tá, Amanda? Eu ia pedir para você passar para a próxima, tá? Isso. Bem, gente, aí tem um resumo da minha experiência, né? Primeiro, eu fiz graduação e técnico aqui no Cefet do Rio, meu mestrado que foi no Instituto Militar de Engenharia, tá? E a minha atuação profissional embaixo tem uma série de outras experiências aí, né? Mas, peraí só um instantinho. Voltar para a sala. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei porque, Amanda, eu pedi para participar de um outro dispositivo, eu não sei se aceita ou se não aceita, ou se tem que transferir. Tá tudo, todo mundo entrou. Aqui, ó. Pedi para participar, pedi aí. E aí, acho que já está entrando aí. Então, eu tenho uma experiência, né? Principalmente na área acadêmica, no Cefet eu estou aqui desde 1996. Tá? Eu entrei muito novo aqui, antes que eu brinque um pouquinho mais. Pronto. Agora eu já entrei do outro dispositivo. Eu vou fechar o microfone. Não, eu vou ter que falar pelo outro dispositivo. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela pelo outro aqui. Acabei de sair da outra reunião. Ai, não sei o que está acontecendo, que eu entrei e acho que... Mas a gente está te escutando. Você pode falar por esse e só compartilhar pela outra, Eu vou ou eu fazer. posso Eu vou passar os tentar. slides aqui sem nenhum Vamos passar problema. meio devagarzinho, enquanto eu tento voltar para outra, pela outra forma para compartilhar. Pronto. Então, minha experiência é muito... Eu vou conversar um pouquinho sobre a minha experiência e o que eu vou pedir, né? Vamos lá, vamos passar para o próximo, né? O que é um foco na minha experiência
é que tem um foco que eu gostaria de compartilhar, é que é o seguinte: nos últimos anos, seja pela minha atuação como docente, seja pela minha atuação na Petrobras, eu tenho trabalhado muito pensando em energia renovável. Aqui no Cefet, a gente tem uma preocupação em nossas disciplinas. Eu atuo aqui no curso técnico de eletrônica, principalmente, tá? E a gente tem uma preocupação em como as tecnologias podem ser úteis para isso e como é que a gente pode fazer para poder atuar de um modo mais sustentável, mais ético, tudo isso, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Nossa, não sei o que está acontecendo. Porque aqui pelo computador eu não consigo. Vamos continuar assim, Amanda, já que não tem jeito. Então, Problemas. nessa parte desse treinamento, tá? Nessa parte dessa capacitação, tem um item muito importante que é a minha experiência a realização desse curso em tecnologia eólica pela GIS, com o Ministério da Educação, que a gente coletou material, fez muito network, fez uma visita em campo. Então foi um curso muito útil, tá? Mas ele se soma dentro de uma série de outras iniciativas que eu venho procurando ministrar para integrar conhecimento, tá? Pode passar para o outro, Amanda, por favor. Isso. Tem dois cursos que eu fiz nos últimos anos. A última foi essa certificação, a certificação de Sustainability and Climate Risk. É uma certificação para o mercado financeiro. Ela não é só do mercado financeiro, né? Ela analisa nos negócios os impactos que a transição energética e o não atingimento das metas de sustentabilidade podem trazer aos negócios, podem trazer às empresas, podem trazer aos países de um modo geral. Então, é uma certificação oferecida pela GARP, que é uma Associação Internacional de Riscos. Você concorre, né, ao estudo e à certificação. Então, foi um estudo muito útil para mim, tá? Do ponto de vista de negócio, de business, tudo aquilo que está envolvido. Então, para mim foi muito, vamos dizer assim, não só trouxe uma série de outras abordagens, mas adequou a metodologia e o meu linguajar àquilo que o mercado apregoa para a importância. Porque não adianta a gente falar só de sustentabilidade se a gente não estiver alinhado ao mundo corporativo, aos negócios. Então, essa certificação foi muito útil. A outra é um curso, aí jamais um foco em transição energética, com viés bem social do Instituto Polis, que me ajudou também bastante. Tá? E, vamos lá, né? A soma dessas três formações ajudaram muito a preparar o material de hoje. Tá? Então, vamos lá, Amanda. Eu vou passar para o próximo, que é o que eu faço na Petrobras. Eu trabalho muito com projetos de plantas industriais, tá? Nos últimos anos, principalmente plantas offshore, e a gente trabalha com planejamento construtivo, como é que ele vai ser executado, como é que ele sai do papel e vira realidade. Então, esses são alguns dos trabalhos que eu fiz, principalmente papers que eu publiquei em artigos e em congressos nos últimos anos, tá? Um foco muito grande em planejamento construtivo e uso de tecnologias digitais para você poder implementar os projetos de modo otimizado e eficiente. Pode passar, Amanda, vamos. Pronto. Esse é o roteiro do que a gente pretende conversar hoje, né? O primeiro, eu dividi em duas grandes sessões. A primeira eu estou chamando de teoria, fundamentos da energia eólica, tá? Fundamentos técnicos, e o outro é a importância da energia eólica na transição energética. São esses dois grandes eixos que a gente quer conversar com vocês. Então, a gente tem um material, a gente fez alguma pesquisa complementar, e uma coisa, Amanda, quem quiser receber essa apresentação, que os links estão todos nela, tá? Eu estava querendo compartilhar justamente para mostrar os links para vocês. Tá? Então, estava querendo compartilhar justamente para poder mostrar os links para vocês. Então, não sei o que está acontecendo, vou resetar minha máquina aqui. Acho que agora eu vou conseguir entrar pelo computador. Então, vamos passar aí para o próximo. Obrigado pelas perguntas. Fundamentos da energia eólica.
Eu dividi o fundamento da energia eólica em 4 etapas, tá? A primeira é a teoria do vento. Então, para cada um desses fundamentos, né, das tecnologias e dos princípios da energia eólica, a gente tem um pilar. O primeiro é a teoria do vento. Óbvio, né? Não há energia eólica sem o vento. E uma coisa que é extremamente importante é identificar aonde estão as jazidas. Esse é o nome, as jazidas de vento. E a gente tem que levar em consideração que isso é sazonal, depende não só do local, mas depende da época do ano, depende do clima, depende. Tem uma coisa que é a região predominante, tá? Então, o que a gente tem? Tem todos esses tópicos que estão aí nesse slide. E aí tem um. Peraí, vamos lá. Básico, né? A conversão da energia cinética do vento à energia elétrica. É isso que a gente quer. Então, a gente tem que saber a velocidade, a direção, o quanto varia e a distribuição estatística vulgarmente conhecida como Weibull, tá? Do vento. Então, para isso, no Brasil, a gente tem esse atlas eólico, do potencial eólico, que é o que está aí à direita. Ele está num site mantido pelo CEPEL, tá? Como toda análise, né, de energia renovável que está baseada principalmente em solar e eólica, o forte são os dados micro-referenciados. Os dados com georreferenciamento muito amplo, eles são passíveis de diferentes abordagens e nem sempre estão 100% implementados naquilo que a gente prevê. Tá? Então, toda análise eólica ela tem que ser, vamos dizer assim, micro-referenciada em região. Mas esse mapa que vocês estão vendo aí à direita já é um bom indicador de aonde tem vento em terra no Brasil. Onde tem vento em terra. É toda a época do ano? Não, não é assim. Tá? É claro que esse atlas do link que está no arquivo, que quem quiser pedir, pode pedir o link, né? A gente vai mandar o arquivo com o link. Ele tem alguma sazonalidade, ele mostra alguma característica geral do vento, por região. Então, já dá para fazer um estudo mais aprofundado. Mas, gente, lembrando, tem que ser um estudo micro-referenciado geograficamente, tá? E quais são as disciplinas básicas para esse estudo da teoria do vento? Está aí embaixo, né? Meteorologia, climatologia, estatística aplicada, tanto a energia como a meteorologia, geoprocessamento. Então, tem a ver com aquele sistema, com GIS, tem a ver com essa abordagem, essa teoria do vento. Tá certo? Então, vamos para o próximo. Obrigado. São os elementos e os tipos de geração eólica. Essa abordagem tem uma coisa muito relativamente simples, que ela não varia nem para energia onshore, nem para offshore. São os principais elementos dos aerogeradores, as plas, os blades, a nacelle, que é onde está o gerador, é o controle e automação. Então, tudo isso é bem padronizado. A grande questão é a seguinte, que tem os sistemas, né, de conversão, eles têm diversas tecnologias. Tá? E aí é uma coisa que eu costumo colocar, né, que é uma diferença grande aí quando a gente fala nos tipos de turbina, velocidade fixa, variável, gerador de imã permanente, rotor bobinado, assíncrono, síncrono. Quando a gente fala de terras raras, eles são fundamentais para os ímãs permanentes. E os ímãs permanentes são aquela classe de aerogeradores que menos requer manutenção, porque já não tem desgaste mecânico. Tá? Então, para o ambiente offshore, são os indicados. Mas aí é que entram as terras raras, que a gente tanto comenta e às vezes tem dificuldade em ver onde é que elas são aplicadas. É aí. Tá? É nessa terra rara que eu tenho a aplicação. E nas figuras, se você puder parar o mouse em cima das figuras, Amanda, vocês vão ver os links. Mas esse PDF eu salvei com um link também, não tem um link aí não? Não está aparecendo o link não? Desculpa, tem sim.
Tem link? Ah, tá. É. Tá ótimo. Não, era isso que eu ia perguntar, porque o link tá aí junto. Tá. Sim, o que Então, que foi? com o link, não precisa abrir o link, não. É só para o pessoal ver que é uma apostila extremamente bem feita, tá? Bem simples, bem feita e bem simples, tá? Mais uma vez, está no site do CEPEL, é um tutorial de energia eólica que é para todo professor preparar a sua aula, que é a nossa realidade. Então ele mostra os principais tipos de configuração de aerogerador, os elementos internos, não é uma apostila exaustiva, é simples, então dá para usar como um bom material de suporte para qualquer treinamento básico sobre os elementos de um aerogerador. Tá? Então, no seu projeto de engenharia, eu tenho que fazer a seleção, né, dos aerogeradores, sistemas eletrônicos de controle e automação, e tem uma parte muito importante, seja que para onshore, para offshore difere bem, que é a engenharia mecânica, estrutural e aerodinâmica é a mesma, é similar. Mas, por exemplo, para o onshore é engenharia civil. E para o offshore é geotecnia, geoestruturas, é um pouquinho diferente, tá? A abordagem. Tá? São outras disciplinas. Então, a abordagem não é a mesma. É um pouquinho diferente, tá? E aí, pode passar para a próxima, Amanda, por favor. Vamos lá. Vamos falar de engenharia onshore e offshore. São, são similares e diferentes, tá? Por quê? O que nós estudamos, ó, o que nós conversamos até agora continua. Tá? Então, deixa eu ver se eu entro agora finalmente pelo computador. Deixa eu ver se eu vou aparecer aqui. Acho que eu apareci aí agora, tá, mano? Pronto, agora sim eu estou conseguindo. Amanda, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, saí. Sim, Não sei sim. por que eu estou saindo. Eu acho que a rede que eu estou usando não está me deixando participar do Meet Google. Eu vou tentar uma outra rede. Mas tá tudo bem, professor. Eu tô aqui passando, seria um problema. Podemos Exatamente. continuar assim. Vamos continuar dessa forma e vamos tentar aqui. O bom é inimigo do ótimo. Exatamente. Eu estou forçando uma barra aqui e perdendo a concentração. Quando a gente fala de geração onshore e offshore, os elementos que a gente estudou da teoria do vento e do gerador são muito similares. Tá? Agora, há uns diferenciais como está aí na apresentação. Por exemplo, a onshore, normalmente, ela é muito mais fácil o acesso, instalação e manutenção. Tá? Mas a gente vai ver que ela tem uma série de impactos diferentes. Tá? Ela tem uma série de coisas que, vamos dizer assim, complicam um pouco a implementação. A gente vai ver mais à frente. Já o offshore, por estar no terreno plano, tá? Ele tem um maior potencial eólico. E os ventos offshore eles são mais, vamos dizer assim, mais perenes, eles são mais previsíveis, tá? Isso favorece muito, tá? Que ele tenha uma utilização com maior eficiência. Só que é o seguinte, todo o ambiente offshore tem desafios logísticos enormes. Além de uns desafios ambientais, tá? E alguns tecnológicos. Não tão grandes, mas tem também desafios tecnológicos. E o Rodrigo, todo o material todos os links estão dentro desse material em PDF, tá? Eu já pedi, a Amanda já testou, tá? Então, assim que a gente compartilhar, eu vou divulgar meu e-mail também, Amanda, mas acho que o projeto também tem um e-mail, né? Vocês podem pedir pelo e-mail o arquivo que a gente tem, vai ter a maior satisfação em passar, tá bom? Então, vamos lá aqui ver se tem mais alguma pergunta. Eu só vi essa do Rodrigo, tá? Amanda, se tiver mais alguma, você passa depois. Então, o offshore ele tem alguns efeitos aerodinâmicos próprios, como o wake effect, tem cabo submarino. Só que
qual a principal diferença? Qual a interação? Os dois convertem energia eólica, tá? Os dois convertem energia eólica e elétrica, mas os ambientes têm desafios e características diferentes. Só que o offshore permite maior escala e maior capacidade. Então, eu tenho que fazer, como é que eu vou instalar num parque onshore offshore? Eu tenho que fazer uma avaliação ambiental e logística, especialmente no offshore, mas no onshore também. As blades, né, que são as pás, são um tremendo desafio para serem transportadas. A gente tem vídeos na China de caminhões específicos para movimentar as blades. Tá? É complicado. Tá? Só que no offshore é mais complicado. No onshore é muito complicado, no offshore é extremamente complicado. Então, projeto de fundação, estrutura, torres. E eu tenho que ter um layout para otimizar a produção de energia elétrica e minimizar efeitos de esteira, que é o chamado wake effect. Né? Tá, então, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que mais. Quais são as disciplinas, tá? Além de todas as câmeras, além de todas as disciplinas dos elementos, a gente vai ter uma preocupação muito grande também com engenharia ambiental, naval oceânica, geotecnia, principalmente para a área offshore e para a logística. Tá? Então, pode passar, Amanda. Por favor. O que acontece? Qual a minha visão, né? Gente, a gente já tem um parque eólico onshore consolidado no Brasil, tá? A gente já tem um parque eólico consolidado no Brasil. A oportunidade que a gente tem como professores e como educadores é trabalhar na formação dos profissionais. A oportunidade que a gente tem é para trabalhar na formação. Não estou te escutando no microfone novo. Pronto, agora sim, vou voltar para o antigo. Isso, agora te escuta e te vejo. Pronto, beleza. Então vamos lá. A oportunidade que a gente tem é trabalhar na formação dos profissionais para a área offshore. É essa a grande oportunidade que eu vejo. É esse que o ensino tem que pensar. E ele, vamos dizer assim, a whole new world, como diria o desenho do Aladdin, né? Eu tenho uma série de elementos que não são usuais em nosso sistema industrial e acadêmico. Na verdade, no acadêmico a gente está até estudando muito, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de levar isso para o industrial, porque é o que a gente vai começar a apresentar a partir de agora. Tá? Por quê? Por quê? Deixa eu apresentar, tá? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Eu vou ver se vocês já estão vendo a minha tela. Estamos sim, professor. Perfeito. Mas eu vou continuar pelo celular, porque o microfone não está querendo pelo computador. Isso, só clica ali, né? Para a gente não tem um ocultar ali no meio da tela do compartilhamento. Nossa, vou clicar aqui, que fica muito feio isso aqui, né? Só o mouse que escolheu aqui. Cadê o mouse? Ele fica feio na gravação também, né? A gente está igual uma máquina síncrona. Eu estava tocando tudo e você veio, acoplou e agora é com você. Pronto, agora é comigo. Eu tenho esses 7 elementos principais que essa imagem está representando aí à esquerda, tá? Ela está em inglês, mas offshore, eu não vou ter uma turbina, não vou ter um aerogerador só. Eu tenho um parque eólico. E esse parque eólico, eles variam de 200 a 1 gigawatt, tá? Dependendo da potência das turbinas, facilmente. São de 60 a 120 turbinas, tá? É uma potência extremamente grande. Elas são interligadas, tá? E um elemento que se faz presente é essa
na direita é uma subestação. Não tem como. A energia, para que ela possa fluir do meio offshore para a terra, ela tem que ser convertida num HVAC ou num HVDC, tá? Dependendo da distância, dos desafios, onde ela vai ser interligada ao sistema elétrico. A gente não é numa apresentação de 50 minutos que a gente vai falar, mas a gente vai dar as dicas, tá? Então, essa representação de uma forma mais simplificada é essa aqui. Essa aqui é para preparar em aula, tá? Então, aqueles 7 elementos estão aí representados. Eu tenho um aerogerador ali de paintbrush, tá? Eu tenho as pás ou as blades, eu tenho a nacelle, onde estão os principais geradores, e a sustentação, no ambiente offshore, tem 3 elementos. Eu tenho a torre, que é muito, muito parecida com a torre onshore. Tá? Tem alguns requisitos adicionais para vento, para swivel, para características marítimas, tá? De balanço, de trepidação. Eu tenho uma peça muito importante, que é a peça de transição entre a fundação e a torre, e o que depende muito do mar e do solo marítimo é a fundação. A fundação é como toda essa estrutura, com mais de 100 metros de altura, é afixada no solo marinho. É extremamente importante e varia muito. Há várias tecnologias. Na verdade, não é só um cabo, isso são malhas, fazendo de média de 10 a 12 aerogeradores, cabos independentes que vão para a subestação, que recebe toda essa energia, converte para um sistema de transmissão e envia a mesma por meio de um outro cabo para uma subestação onshore. Há alguns projetos pilotos para que essa energia eólica offshore seja interligada a consumidores offshore. A gente vai falar isso mais um pouquinho, mais à frente. Então, o que eu quero mostrar? Já está o vermelho aqui na frente. Né? Eu tirei essa imagem desse link aqui, colocando esses 3 elementos, os aerogeradores offshore, a subestação offshore e a subestação onshore e a interligação ao sistema Alcinha, no caso do Brasil, Sistema Elétrico Nacional. Percebam que eu tenho 3 profundidades. Eu tenho Deep Water, eu tenho Intransitional Water e os Shallow Water, águas rasas. Águas rasas, águas transição. Aqui na Petrobras são águas rasas, águas profundas e ultra profundas. Tá? E aí eu tenho 3 tecnologias de fundação. A floating, que é bem rara, ainda em termos de pesquisa e desenvolvimento. A jacket, o jaqueta, que eu marquei em vermelho. E a monopile. A floating não tem jeito. E ela é para ambientes profundos, tá? De águas acima de 1 metro de profundidade. E ela tem que ser amarrada no fundo do mar por jaquetas. Tá? A jacket e a monopile são águas mais rasas, a menos de 100 metros de profundidade. O monopile é mais raso ainda. Mas só que é o seguinte, eu dependo do material do fundo do mar. Tá? A monopile é a predominante na Europa. Mas ela é para solos rígidos, sabe? Solos bem fixos. Que não sejam só a base de areia fofa, são solos pedregosos, rígidos. Eu cravo uma coluna no fundo do mar e ela é o suficiente para sustentar toda a estrutura da peça de transição e da torre. Não é o caso do solo predominante do litoral brasileiro. O solo predominante no litoral brasileiro é extremamente arenoso. Extremamente. Tá? E o que acontece? Ele não comporta o monopile. Tanto que as nossas instalações de petróleo offshore, que estão em águas rasas, águas médias, elas usam a jaqueta. E é uma tecnologia que nós temos dominado no Brasil. Nós já conhecemos os estudos que têm que ser feitos, as tecnologias e as metodologias de fabricação. Nós temos algumas jaquetas bem avançadas no Brasil. E pela característica do nosso solo marinho,
tudo indica que vai ser o tipo de fundação que nós vamos utilizar. Tá? Então, o que eu estou passando agora? Não tem jeito, eu deixei minha garrafa d'água em outra sala e eu vou explicando enquanto isso. Vocês não vão ver a minha cara, mas eu estou falando. Tá? Esse aí é um outro link que eu considero extremamente importante para todo mundo que quer conhecer o tema e que quer estudar. Esse link que está em cima, vocês podem ver que ele é do IBAMA. E é um resumo de todos os pedidos de licenciamento de parques eólicos offshore no Brasil. Tá? Então, todos os pedidos, a gente ainda não tem parque eólico offshore no Brasil, mas pedidos de licenciamento nós temos muitos. Tá? E o que acontece? Vocês verificam aí no mapa que eu tenho 3 grandes regiões que estão concentradas. E a potência, né? Tá? Dá quase 200 gigawatts aí, na verdade é mais. O potencial em águas rasas brasileiras chega a 700 gigawatts, gente. É muita coisa mesmo. Tá? Eu já adiantei o que eu ia falar. À esquerda, eu tenho o quantitativo, tá? Por estado e por região, de quantos pedidos eu tenho de licenciamento. Aí no mapa eu tenho aonde eles estão concentrados. Eu vejo 3 regiões, né? Bem claras. Eu vejo no Nordeste, ali no litoral, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, eu tenho inúmeros pedidos de licenciamento. Aqui na região Sudeste, eu tenho concentrados no sul do Espírito Santo, até aqui o Rio de Janeiro. É uma região que os estudos de vento mostram potencial, né, várias jazidas de vento. E as demais estão de Santa Catarina até ali Rio Grande, até mais ao sul, né, a chamada região geograficamente de Pelotas. Eu tenho muito potencial eólico ali também. Mas o que eu queria chamar a atenção não são esses 3, não, só nesses 3 itens, nessas 3 regiões. Vejam a direita. À direita, para esses projetos de licenciamento, eu tirei só uma parte do estudo completo. Tá? Mas eu tenho a distância da costa e a profundidade onde esses parques eólicos serão implementados. Então, eu tenho umas distâncias até 30, 40 quilômetros da costa, né, alguns até menos, e eu tenho uma profundidade inferior a 50 metros. Isso, do ponto de vista de instalação de unidades offshore, é muito bom. Porque não são águas profundas, nem ultra profundas. São águas que a gente consegue acessar com uma certa facilidade, que a gente, no Brasil, tem expertise, tá? Tem conhecimento para trabalhar nesse tipo de água. E especialmente aqui, né, na região do Sudeste, a gente já tem toda uma malha logística com portos, com infraestrutura, que ajuda a instalar muita coisa. No Nordeste também, mas é um pouquinho menor. Tá? Então, esses dois, esse mapa, tá? Que é os projetos com processos de licenciamento ambiental abertos no IBAMA, ele está atualizado em 94. Tá? Desculpa, gente, mas a garganta tinha secado. Tá? E aí a gente está vendo que eles são próximos à costa, com facilidade para interligar o sistema elétrico nacional e com grande potencial de somar uma tremenda energia ao Brasil. Tá? Uma energia limpa, tá? Mas ela tem a geração offshore tem uma série de desafios. Eu vou começar a passar. O que vocês estão vendo é aquele que eu considero um dos melhores casos e um muito bem documentado. É um parque eólico lá no Mar do Norte, chamado Beatriz. Tá? Dá para ver ali à esquerda só as jaquetas, tá? Todas as jaquetinhas ali paradas. São 84 jaquetas, bem parecidas. A gente estuda muito Beatriz porque é bem próximo à nossa realidade. São 84 jaquetas, cada uma com peso de 1.000 toneladas. A logística que ela foi implementada foi relativamente interessante. E está tudo muito bem documentado nesse link que está aí, tá?
É só parar o mouse aí em cima, meu. Ou eu vou fazer isso agora, sou eu. Não é você não, mano. Tá vendo aqui? Eu paro o mouse, tá aqui tá aqui o link, tá, gente? Todo o projeto está documentado, com relatórios, com arquivos. E o que eu digo, né? Vocês podem ver nessa foto aqui, o Oleg Strashnov, na época que a Rússia não estava sofrendo tanta boicote, né, da Europa, um navio russo que foi fundamental. Porque a grande questão na energia eólica offshore é a logística e a tecnologia de instalação. Vocês estão vendo que a jaqueta ela foi levada para uma balsa convencional. O Oleg Strashnov ficou lá na posição e chegava uma balsa por semana, ou até a cada 5 dias, e deixava a jaqueta, ele só instalava a jaqueta. E depois ele instalou as torres, e depois ele instalou as nacelles, com o mesmo recurso. Tá? E não precisou de embarcação especial para levar a jaqueta, porque tem muitas possibilidades na logística e na metodologia de instalação. E esse é um dos itens que a gente estuda muito aqui na Petrobras, como otimizar isso. Por exemplo, a gente não tem essas embarcações, como a que vocês estão vendo aí na imagem, no hemisfério sul. Não tem. A gente não tem embarcações típicas para apoio à construção, montagem e instalação de parques eólicos offshore. Por quê? Porque a gente não tem mercado. Então a gente tem que desenvolver esse mercado. Potencial a gente tem. Vocês viram pelo mapa que a gente tem uma série de projetos, tá, de inúmeras empresas. Todos aqueles projetos que vocês viram, se eu não me engano, a Petrobras tem 30%, tem pouco mais de 30% daqueles parques, aqueles projetos. Tem uma série de outras empresas que usam. Então, com isso eu fechei um pouquinho do que eu queria falar sobre sobre geração offshore e vou entrar em aspectos de segurança, meio ambiente, saúde e licenciamento. Porque a gente fala de energia limpa, a gente pensa, o melhor dos mundos, mas tudo tem um trade-off, é uma troca. Então, a gente falando de energia limpa, a gente tem que saber que ela é muito boa, excelente, mas ela também tem alguns espaços. A gente tem que lembrar que ela não é só instalar energia limpa que está tudo resolvido, não. Toda atividade tecnológica, ela engloba algum risco. Ela engloba algum que é desconhecido, algo que a gente tem que acompanhar e estudar para ver como vai utilizar. Tá? Então, a gente tem impactos ambientais, saúde, não vou ler isso aqui não. Eu vou passar para o primeiro caso, que é o de licenciamento de parques eólicos. Então, normalmente o IBAMA está envolvido, especialmente para offshore, e órgãos de licenciamento estaduais. E eu tenho 3 tipos de licença: a prévia, a de instalação e a de operação. Aqueles projetos que nós vimos no IBAMA são pedidos de licença prévia para começar a desenvolver estudos, tá? Fazer medições, instalar equipamentos. Isso já tem impacto no meio ambiente, no logística, pessoas. A instalação é quando eu estou pronto para instalar, começar a instalar as primeiras peças, e a operação é a final, permitindo a operação. E para solicitar mesmo, eu tenho estudos ambientais, o EIA, o RIMA. Tá? E o que eu separei? Separei 3 artigos. Esses 2 aqui de cima são sem link, porque eles são do Brasil Wind Power. O Brasil Wind Power, eu vou botar o link mais à frente. Esse aqui não, é um Brasil Wind Power mais antigo, é de 2022, aí eu botei o link. Tá? Esse aqui é a complexidade ambiental no licenciamento de parques eólicos offshore, caso na região sudeste. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. Tá? O potencial eólico sob o ponto de vista de licenciamento ambiental. E isso aqui é também licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos no Rio Grande do Norte. 2 onshore e 1 offshore. Esses artigos, eles dimensionam o problema, detalham e tem uma série de fontes de referência bibliográficas para quem quer se aprofundar sobre esse tema. Tá?
Então, considero os 3 como boa base para, como eu já falei, né, em 50 minutos. Mas aqui está aquilo que eu entendo que é a função docente do século XXI. Tá? É dar as fontes de estudo para vocês poderem desenvolver. A regulação, principalmente da eólica, ela tem um projeto de lei que foi aprovado esse ano, estava há 4 anos no Congresso. Ele regulamenta o setor, ele tem uma série de jabutis no meio. Então, eu coloquei o link, aí o link aqui está bem fácil, é o link da Casa Civil com o projeto de lei aprovado. Vários jabutis foram vetados, já tem incentivo a carvão, meu Deus do céu. E aqui tem um link daquele que eu considero uma das melhores fontes de informação da sociedade brasileira contemporânea, que é o Nexo Jornal. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Nexo Jornal, mas eu recomendo. É um canal de comunicação que não tem anúncios, só assinantes, e eu considero mesmo bastante isento. E várias das informações que eu uso como referência, eu vou usar algumas referências agora, são oriundas de estudos e trabalhos do Nexo Jornal, que tem meu respeito e a minha admiração. Tá? Então, ele traz essa definição aí de como é que vai funcionar a regulação eólica offshore. Mas nem tudo são flores. Tá? Vamos agora começar a falar de segurança operacional. Esse caso é real, agora, agosto de 2025. Tem vários. Hoje em dia está tudo na rede social. Ah, meu Deus do céu. Eu recebi primeiro, eu não tenho Instagram, só tenho o LinkedIn, como vocês viram lá no início, né? Eu recebi pelo Zap, o colega falando, olha aqui, era um vídeo do Instagram, que literalmente lá no Ceará, Aracati, se eu não me engano, é isso aí, Aracati. Acontece, a gente conversou, viu até no curso, eventualmente eu tenho incêndio nos geradores, na nacelle, tá? E nesse caso, as pás, as blades, soltaram. Cara, essas blades tinham em média 80 metros e mais de 20 toneladas. Imagina isso soltando e voando. Tem um vídeo aqui no YouTube, que a galera hoje em dia grava tudo de celular. Tem a reportagem aqui também no portal G1. Vocês podem ver. E é uma grande preocupação no ambiente onshore. Tá? Claro que isso é um evento raro, mas acontece como vocês estão vendo. Tá? E leva em consideração uma série de aspectos de segurança. E não são só esses de segurança operacional, tem outros. Tá? Eu tenho a saúde, tanto das pessoas como dos profissionais que trabalham na operação e na manutenção. Tem um estudo da Fiocruz, aqui, 2025, tá? Eles estão estudando uma chamada síndrome da turbina, que é o impacto principalmente dos infrassons emitidos pelo conjunto, né, torre, blade e nacelle, nas pessoas ao redor. Tá? Então, tem um estudo bastante sério da Fiocruz. Esse link que está aí é da Fiocruz, sobre o impacto da saúde das pessoas. Então, já é um ponto para a geração offshore. Agora, não sei no meio ambiente dos peixes, mas os peixes, a vida marinha é mais inteligente que a vida humana, em vários aspectos, mas é uma opinião minha. Aqui eu tenho um paper do Brasil Wind Power, com um foco muito grande em segurança dos trabalhadores, parque eólico offshore, que o onshore também é crítico. E tem uma matéria do Nexo Jornal, está aqui o link, com algumas críticas aos parques eólicos, desde interferência em rota migratória de ave, a esses aspectos de saúde, tá? Então, a energia eólica tem uma série de vantagens, mas tem alguns impactos, e eu recomendo esse artigo do Nexo Jornal para se aprofundar. Ah, inviabiliza? Não. Foco nosso, como profissionais, é identificar isso e tratar. Todo risco e todo impacto pode ser gerenciado, tá? Por meio de tecnologia, por meio de medidas preventivas, por meio de procedimentos, tá?
Então, é estudar para ver como nós podemos auxiliar nisso. Bem, já estou falando há 55 minutos, menos um pouquinho, que a gente começou um pouquinho mais tarde, né, mano? Eu vou falar agora da importância da energia eólica na transição energética. Então, vamos lá, né? Esse colega é um colega da Petrobras, Marcelo Galto. Ele sim é influenciador. Ele é um influenciadorzinho aí no LinkedIn. Ele já está com mais de 40 mil seguidores e atualmente ele está como gerente na área de biocombustíveis. E é um profissional, já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, tenho muita admiração por ele. Ele é um divulgador, é um professor nato. Então ele tem uma coluna na IPBE, é essa aqui, desse link aqui à esquerda. Ele tem postagens no LinkedIn como essa, está aqui o link. Mas essa coluna da esquerda, ele cita as referências e ele criou 100 moedinhas, estão vendo aqui? 100 moedinhas do consumo primário de toda energia, seja para transporte, energia elétrica no mundo. Quantos hexajoules, sei lá, são? E dessas 100 moedinhas, 4 são nuclear, 14 são fontes renováveis, o resto é gás, carvão e petróleo. Gente, olha o carvão aqui. Tá? O carvão são 27% da energia do mundo. Carvão. Nada mais poluente e sujo. Nada que agride mais o meio ambiente. A gente não consegue se livrar dele. Claro que quem manda é o dinheiro, mas a grande questão é pedir para países em desenvolvimento abrir mão de uma energia que é fundamental para eles. Então, por exemplo, até bem pouco tempo atrás era a Alemanha, tá? A energia elétrica predominante na Alemanha era carvão. Aí com um investimento maciço em eólica, em solar, eles estão reduzindo ainda, eles fecharam a nuclear. Meus sérios questionamentos sobre isso, mas como opção política deles. Tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por mais que a gente não goste de petróleo e gás, a gente vai conviver com eles. Tá? E eu ouso dizer que é fundamental empresas de petróleo e gás investirem na energia de transição. Eu falo isso dentro da Petrobras, eu faço questão de falar isso publicamente como eu estou aqui hoje. Como eu tenho os 2 pés, um pé em cada casa, fico mais à vontade um pouco, né? É fundamental, a gente não vai abrir mão do petróleo. Porque o que a gente tem que tratar é de reduzir o mesmo. E que, como o presidente Lula falou na COP30, né? Esse capital oriundo do petróleo, principalmente na Petrobras, seja usado para financiar as energias limpas, para que a gente possa ter efetivamente uma transição energética. Esse gráfico aqui à direita, também elaborado pelo Galto, baseado em dados reais do ONS em 2024, 3 dias, tá? Claro que as unidades aqui à esquerda estão variando um pouco, mas é para que vocês tenham noção de como varia a energia solar. A solar é muito clara, né? É com o sol, né? São esses ciclos aqui. Aqui está solar. A eólica, o vento não é tão previsível aqui quanto o sol, tá? Mas ele também tem ciclos e usualmente começa a ventar mais de madrugada e de manhã. De tarde o vento cai um pouquinho e começa a ventar de novo mais de madrugada. É um ciclo. Tá? Claro que isso é estatístico, tem distribuição, tem uma série de variações, mas é o mais usual, tá, pessoal? E a hidrelétrica, que é a grande salvação do Brasil, aqui na escala de energia, a maior energia, é o grande reservatório de energia do Brasil. E quando eu tenho mais eólica e mais solar, eu economizo água nas hidrelétricas. E quando eu não tenho, eu aumento o consumo nas hidrelétricas. Mas só que a energia hidráulica das hidrelétricas, ela tem uma energia cinética, né? Ela é lenta na sua variação. E por isso eu tenho a necessidade de energia térmica, a gás. É uma quantidade pequena, mas ela responde a transientes de energia. Eu vi uma pergunta aí, você
Eu não estou conseguindo mais ver a pergunta. O Amanda, tem alguma pergunta aí para eu dar uma paradinha para eu beber mais uma água? Dos professores, não, mas eu tenho muitas perguntas. Eu sempre tenho Ah, perguntas. então tá bom. Eu vi passar uma mensagem aqui na tela, eu ia ver se tinha alguma mensagem. Não, mas acho que não, acho que não. Gente, fique à vontade, tá? Para mandar aí a pergunta. Eu que bobeei, Amanda, vê aí, não tem nenhuma no chat, não. A última foi aquela do Rodrigo pedindo material, né? Ah, tá aqui, ó. O Bernance, é isso? Pode, por gentileza, postar aqui o link onde estarão disponíveis. Ah, Vernancy. tá. Vernancy. Bernance, desculpa, Bernance. Pronto, a Amanda já vai divulgar o material aqui, tá? Então, o que, que acontece? A térmica, ela responde a rápidos transientes. E a nuclear, ela praticamente não varia, tá? Ela é constante, ela é o rodapé. Ela é a base. Tá? A nuclear não muda. Qual a matriz ideal? É essa que nós temos no Brasil. A nossa gestão de energia, principalmente elétrica, isso aqui é elétrica, tá, gente? Ela é de uma felicidade tremenda. A gente tem potencial de aumentar, a gente tem potencial de aumentar, tá, a energia eólica tremendamente. A solar ainda não é armazenada no Brasil. A gente está começando pesquisa com o BECS, né? O BSSS. Mas um sistema que a gente tem, eu ouso dizer sim. A gente armazena energia solar nas hidrelétricas. E uma coisa é a seguinte, que é uma possibilidade, que é usar energia excedente renovável para bombear a água que caiu da hidrelétrica lá por cima do reservatório de novo. Tá? É extremamente ecológico e razoável, tá, você fazer isso, você pegar a água e voltar ela com a energia que, por exemplo, infelizmente hoje em dia, com limitações do sistema de distribuição de energia, a gente está tendo que fazer desligamento de algumas eólicas e de algumas solares, principalmente no Nordeste. Isso está tendo impacto no mercado tremendo. E vai sobrar para o governo, tá? Então a gente está com uma série de obras de interligação de energia elétrica bem fortes para poder mitigar isso. Tá? Então, fechou. Marcelo Galto é um dos meus tutores aqui. Por quê? O que você quer apresentar? Isso aqui é a geração em gigawatts instalada, tá? No Brasil, da eólica, da biomassa, da nuclear e da solar voltaica, desde 2007. Não é a capacidade de geração, não é a geração, é a capacidade instalada. Então, a eólica, em 2023, tinha 95 GB instalado. E a solar, olha como despencou nos últimos, cresceu exponencialmente, está em 50 GB. E deve crescer mais ainda. Enquanto a nuclear está estabelecida aqui, né, 14 GB, e a biomassa ela tende a crescer, mas muito mais lentamente, tá? Porque tem todo um aspecto que eu não vou me deter na biomassa, não, senão. Agora eu começo a usar o material da Petrobras. Então aqui a link à direita você tem arquivo do plano de negócios da Petrobras, tá? Plano de negócios da Petrobras para 2026 e 2030. Tá nesse link. Eu tirei essa apresentação. Está novinho, foi divulgado semana passada, 2 semanas atrás, pela nossa presidente Maia. Como é que é o perfil da matriz energética 2023 e a previsão para 2050 no mundo? Então, Carlos, hoje em dia no Brasil, energia elétrica e transporte, as renováveis são 53%. Tá? Gás natural 9%, petróleo 33%. A previsão que a gente tem na Petrobras, pelo AIEA, a Agência Internacional de Energia, e os nossos estudos da Petrobras, é que em 2050 as renováveis cheguem a 64%. Uma redução de 10% na participação do petróleo e 1% no gás natural. E no mundo, como é que é isso? No mundo, renováveis são 16%. A previsão, com todo investimento, principalmente da China, que é o trem-bala. Eu brincar com os colegas vascaínos que é o trem-bala da colina, mas é o trem-bala da energia renovável no mundo. A previsão 2050 é chegar a 40%. Tá?
em 27 anos, passar para 40% do mundo renováveis. Aqui a gente tem um incremento de nuclear também significativo, mas o carvão continua a ser 10%. Atualmente é 27% do mundo, lembra? Lembra as moedinhas do Marcelo Galto? 27%. A impressão é cair para 10%, tá? Mas mesmo assim ainda vai ter muito em 2050. Então, é esse perfil de transição que a gente vê no mundo. Esse perfil de transição. Então, o petróleo, seja no Brasil, seja no mundo, tá, ainda tem um peso considerável na matriz energética. Tá? Mas a questão é essa redução está dentro das metas do Acordo de Paris, para a gente frear o aquecimento global, reduzir o número de emissões de CO2, e isso que a gente tem que se preocupar e perseguir. Tá? E o que eu ia falar? O que é isso aqui? Isso aqui é o consumo de energia por país. Tá? Quantos gigajoule por habitante? A média mundial é 72. A Índia é 26, o Brasil é 50, a África do Sul 75. A China já tem um consumo de 111 gigajoule por habitante por ano. Tá? Enquanto os Estados Unidos, Singapura, Emirados Árabes têm um consumo absurdo. A campeã é a Islândia, né, porque precisa de aquecimento. Tá? Mas o mundo é desigual em energia. Tem alguns países que consomem muito mais e outros que consomem muito menos. Então, eu vou falar em transição energética, eu tenho que focar os países também populosos que estão acima da média. Muito mais do que ficar só apertando o nosso país. Né? A gente ainda consome menos que o mundo, tá? Na média, por habitante, tá? Per capita. Então, está aqui a fonte estatística do Review. Isso aqui sim. Isso aqui é bem Petrobras, né? E o Brasil. Em 2022, o Brasil, né, consumiu 14 exajoules, ou extraiu, sendo que desse 1,1 foi exportado em 2022. E a Petrobras respondeu por 31% desse total, 4,3 exajoules, importando 1,1. Em 2030, a previsão é a gente consumir 16 exajoules. Já tendo baixo carbono, né, biodiesel renovável, pouquinho de solar e eólica, 2%, e 29% continua com petróleo e gás, com essa exportação aqui de 2,8 exajoules. Em 2050, a gente prevê um consumo para o Brasil de 21 exajoules, a Petrobras continua respondendo por 31%, mas já de 7 a 12% com baixo carbono. E o petróleo e o gás continuam participando dessa matriz. Tá? Então vamos lá. E aí, quando a gente fala de transição energética, principalmente no Brasil, tá? Então isso aqui não está na nossa cabeça aqui não, mas vocês não vão ver em qualquer imprensa, não vão ver anúncio, até material didático. No mundo, a energia, realmente, ela responde por 68% das emissões dos gases de carbono, metano no mundo. 68%. Então, em termos de mundo, seja para energia elétrica, seja para transporte, tá? 68% das emissões é da energia, principalmente das não renováveis, carvão. Agropecuária no mundo é 11%, tá? Aqui o mal sumiu. O uso da terra, que é queimada, perda de carbono, monocultura, 7%. E os processamentos industriais diferentes, né? Petroquímica, bioquímica, 14%. Gente, no Brasil, a emissão de gases de efeito de estufa, a energia representa 25%. A agropecuária é 38%. É o maior ofensor para a emissão de aquecimento global, gases de efeito de estufa de aquecimento global no Brasil, é a agropecuária. O uso, manejo da terra, principalmente por monocultura, por queimada, é 25%. Os processos industriais, resíduos, 12%. Então, tem uma frase atribuída a Gandhi que diz que seja você a mudança que você quer no mundo.
Você quer efetivamente contribuir para a redução do aquecimento global, para um mundo mais sustentável, com menos aquecimento, como a gente já está verificando aqui. Hoje, Rio de Janeiro, 40 graus. Você quer colaborar? Coma menos carne. Ponto. É assim. O ideal é que seja vegetariano, mas eu não estou pedindo isso para ninguém, não. Se você quer efetivamente contribuir, coma menos carne, porque a agropecuária é a campeã absoluta de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Porque também nós exportamos demais, nós consumimos demais. Tá? Então, a carne tem um impacto enorme na emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não sou eu só que estou falando, não. Tá? Isso vocês só vão ver no Nexo Jornal. Esse é um gráfico do Nexo Jornal bem detalhadinho, vindo do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, de 2020. Fermentação etérica, que é os gases de digestão de efeitos ruminantes, tá? São 24,5%. Tá? Solo manejado, que é uso principalmente de gases do uso de fertilizantes, quase 11%. Aquela monocultura que baseia em fertilizante. E gases pela queimada ou implementar plantagem, quase 20%. O combustível é 24%. Da emissão dos gases de efeito estufa. Tem aqui um link para a reportagem do Nexo Jornal. Tá? E aqui uma melhorzinha, ó, como o Brasil reduziu suas emissões de gases de efeito estufa. Redução do desmatamento. Pronto. É o principal. Tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, nessa reportagem está aqui, ó, um habitante do Mato Grosso do Sul, ele emite 3 vezes mais gases de efeito estufa per capita com habitantes dos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, vocês viram aqui, tá? Aqui, Emirados Árabes está aqui. É um dos campeões de uso de energia não renovável poluente no mundo. Então, o Mato Grosso é um super estado de emissão de gases de efeito estufa. É agropecuária e monocultura. Essa é uma visão que eu trago muito pessoal, porque é uma realidade e ela é muito pouco divulgada. É óbvio, né? A gente entende os motivos, porque a agropecuária movimenta muito dinheiro. Tá? E não vou entrar no mérito que não gera tantos empregos assim, mas não vou entrar nesse mérito. Mas ela tem um impacto enorme nos gases de efeito estufa e no aquecimento global. Então, essa é uma bandeira, essa é um tópico que tem que ser trazido para o nosso debate. Mas eu não vou esquecer que a Petrobras também faz isso. Que nós também temos uma parcela, né, na emissão. Então, a grande questão é a seguinte: o petróleo, dependendo de onde ele é extraído, a sua extração emite mais ou menos gases de efeito estufa. Então, a campeã é a Venezuela, tá? Isso aqui é o seguinte: um barril emite quantos quilos de CO2? Na Venezuela, quase 100 quilos. Na China, 67, na Rússia, 37, no Brasil é 21. A média do mundo é 32. Aonde a extração de petróleo emite menos CO2 é na Guiana e Israel, aqui do lado. Tá? Ela tem muito pouco. A Guiana está começando a emitir muito petróleo, extrai muito petróleo. Já emite 5 quilos de CO2 por cada barril. Então, como a gente está vendo que o petróleo vai continuar sendo necessário, ele não vai parar, então eu tenho que me preocupar com isso. Na extração do petróleo, eu tenho que emitir menos CO2. Tá? Lembrando que todo esse material está aqui no plano de negócio da Petrobras, está aqui o link à direita, na parte superior. E, por isso, aqui está o meu e-mail, tá? O e-mail do Cefet, milton.torres@cefet-rj.br. milton.torres@cefet-rj.br. São 2 papers, um da Brasil Wind Power 24, e aqui está o link. Esse aqui é do CIAMAT, é um congresso que a gente faz com os politécnicos em Portugal, tá? Que a gente escreve justamente disso. Junto com um colega da Petrobras, aqui com um colega da Total, o outro do Oxford Institute of Energy Studies, a gente
escreveu 2 papers sobre, vem cá, como é que a gente pode fazer uma transição energética para reduzir a emissão de carbono na extração de petróleo offshore no Brasil. Então a gente estuda algumas possibilidades, dá algumas ideias, faz algumas propostas de desenvolvimento, tá? Nesses 2 papers aí específicos desse tema. Tá? Deixa eu ver o que mais. Bem, e aí sim, finalizando, né, que a gente já tem 15 minutos para acabar o nosso tempo, surpresa, tem algumas fontes de consulta adicionais. Né? A primeira está aqui o link à esquerda, é a IRENA, International Renewable Energy Agency. Ela faz um estudo, esse último de 2024, tem 240 páginas, está aqui isso. Eles fazem estudo de custo. Ai, caramba, eu não sei se eles fazem estudos comparativos de custo de todas as fontes de energias renováveis. Então, ao invés de você falar sobre suposições, você vai usar dados. E essa é uma das tabelas, a tabela S1. Compara, aqui à esquerda, eu tenho diversas fontes de geração de energia renovável. Aqui, capacidade total instalada. O que interessa aqui é o custo por kilowatt e o quanto ele variou de 2010 a 2024. Sendo que o solar, né, solar intensivo e o offshore é de 60% a 90% a queda do kilowatt. É muito grande a queda. Então tá uma queda muito acentuada no custo por kilowatt das fontes renováveis. Ainda bem, né? Esse é o foco. E o relatório da IRENA anual traz isso para vocês. Além disso, está aqui o link. Esse é o 4C Offshore. Vendo aqui o 4C Offshore, uma parte considerável do conteúdo é pago. Mas ele deixa algumas coisas de graça, como esse mapa dos parques eólicos no Mar do Norte, ali ao redor da Inglaterra, da Irlanda, da Noruega. Então você consegue visualizar, ver a capacidade instalada, e eles vendem. O negócio deles é vender dados, vender consultoria, e eles têm estudos de custos, de variação. É muito, muito bem feito esse manual deles. Tá? Do 4C Offshore. E a BB Eólica, essa Associação Brasileira de Energia Eólica, ela tem eu coloquei aqui 3 links dela, tá, detalhando dados, capacidade instalada, número de documento, Brasil, tá? Aqui é tudo Brasil. E esse último é o único link que eu vou abrir. Vocês estão vendo aí a minha tela. Aqui, eu tenho os papers do Brasil Wind Power de 2024 e 2025, tá? Então, todos os papers, operação e manutenção, offshore, regulação, eu tenho aqui, tem uma série de informações adicionais. Você abre aqui e ele vai vir com o paper aqui. Você pode baixar, compartilhar aqui e vai abrir o paper. Tá? Então, com isso, eu agradeço efusivamente a paciência de todos, as participações que a gente teve até agora. Tá? E, Amanda, fica à vontade aí, se alguém tem alguma pergunta adicional, alguma coisa que a gente possa adicionar. Eu agradeço muito a paciência e a participação de todos. Muito obrigada, professor. Às vezes a gente tem alguns contratempos, mas no final deu tudo certo, como sempre. Normalmente nós trazemos dois palestrantes aqui, né? Só que dessa vez a gente está com um palestrante com 2 camisas, na verdade, né? Que o professor está representando o Cefet Rio de Janeiro, né? E também a Petrobras, com informações muito diferentes do que a gente teria acesso e toda uma análise. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá? Toda a informação que eu trouxe da Petrobras é pública e as opiniões que eu apresentei em alguns temas são pessoais, tá? Não falo em nome da empresa em momento algum, tá, gente? É muito importante, tá? Não Obrigado. Estamos falando em nome da empresa. O professor Roberto fez parece mais um comentário, ao invés de uma pergunta, na verdade. Deixa eu tentar aqui. Tem potencial para gerar quantidade de energia enorme. China da Rússia, que usa energia muito barata como modo de produção.
O Brasil tem recém de limitações impostas a folhas ocidentais, uma commodity cara, que usa como freio. Tem vários aspectos, professor Roberto, e a minha opinião é muito pessoal, né? É, eu vejo o BNDES financiando várias boas iniciativas, sejam industriais, e eu ouso dizer o seguinte, tá? A gente tem um parque eólico no Brasil porque a gente teve tremendos incentivos fiscais na década de 90, tá? Para que fosse desenvolvido material, blade. Então, a grande questão nossa, na minha humilde leitura, há uma distância enorme ainda entre a academia e a indústria brasileira. Tá? Há uma distância. Quando ela é próxima, como é o caso da Embraer e do ITA, os resultados são espetaculares. Tá? A Petrobras é muito grande e tem várias iniciativas que a gente tem oriundas da academia. Tá? Então, a gente tem vários exemplos espetaculares, que eu não vou citar aqui que não vai dar tempo. Mas parte por uma visão estratégica, né? Não tático operacional. Tá? O Marcelo perguntou por que não houve avanço da eólica. Muito foi pelo atraso da regulação, tá, Marcelo? Na minha humilde opinião. Esse projeto de regulação atrasou muito, tá? Ainda não está 100% fechado. Alguém levantou a mão, né? Licença, boa tarde. Eu me chamo Denis. Eu estou falando aqui do IFRN de João Câmara. O senhor comentou há uns 10 minutos atrás sobre essa questão das medidas que estão sendo tomadas para evitar esses cortes aqui no Nordeste, né? Eu estou falando aqui do Rio Grande do Norte. O meu campus fica aqui na cidade de João Câmara. Eu fiquei, se você, na verdade é meio que não necessariamente uma dúvida, mas se você tem alguma informação adicional sobre em que pé está isso, porque a gente vê você falou do LinkedIn, eu vi mais de uma vez alguma postagem sobre um eventual leão de transmissão que iria sair aqui do Nordeste e levar essa energia para o Sul e Sudeste. Está licitado. Está licitado. Você tem detalhes técnicos, assim, vai ser corrente contínua, vai ser corrente alternada, enfim. Era mais se você tinha algum panorama de como é que está essa situação, por favor. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado a você. Eu sei que isso foi licitado, está na fase de detalhamento de projeto. Eu vou procurar obter mais informação, eu não sei. Sei que foi licitado, foi, claro, para variar, uma chinesa aí que ganhou em consórcio com umas outras empresas. Tá? E está toque de caixa e o que eu soube que estão pegando a galera aposentada para ajudar a desenvolver o projeto. Tá? E está literalmente a toque de caixa, mas eu não estou com mais informações, não. O Luiz Antônio, tá ótimo, obrigado. A questão do escoamento da eólica sempre foi um problema muito grande, né? E continua sendo, aparentemente. Porque a nossa matriz de interligação ela foi feita baseada na hidrelétrica, né? E o que aconteceu? O Nordeste era consumidor, não era gerador. Agora que virou essa potência da geração de energia no Brasil. São os estados do Nordeste, principalmente ali em cima, né? A própria Bahia. A Bahia tem um potencial enorme, mas a Bahia é mais bem servida por Paulo Afonso, Três Marias, tem vários geradores ali hidrelétricos no Pé do São Francisco que ajudavam nas linhas de transmissão. Então... Sim. O Rodrigo puxou uma questão que eu estava pensando muito, mas a gente não tinha ido muito para esse lado, que é a questão da expansão da eólica junto com o curtailment, ou vários nomes, né, se dá para isso, mas essa limitação de produção de energia. Então, é uma coisa que nós, na Solar, sofremos bastante, e acredito que a eólica também. Se o senhor puder falar um pouquinho, assim, sobre isso. Não há solução a curto prazo, eu não vejo. Eu não vejo. Sem esperança. Tem que ver os estudos. A EP tem alguns estudos sobre isso. Não me debrucei sobre eles. Não tive. Mas as soluções que eu vejo, além dos leões, tá? É uma pesquisa que é mais estratégica, né? Que é nível de Brasil, que principalmente grandes consumidores de energia atuais são os data centers. Então, levar para próximo das fontes renováveis data centers. Lá nos Estados Unidos, eles estão planejando usina nuclear e térmica a gás para poder manter os data centers. Mas a gente sabe que isso, né? Os caras, mais do que a energia, o dado hoje em dia é a nova energia. Então, os países querem manter sob sua legislação, sob seu território, os dados, né? Os data centers, né?
Então, é uma forma dessa, tá? De conciliar a expansão da energia eólica, mas isso depende de acordo, de tratamento, de investimento. Tá? Mas, no básico, ou aumentar o consumo local, ou criar metodologias de interligação, ou de armazenamento de energia. Mas o armazenamento, a bateria é complexa, tem prós e contras, não vim falar sobre baterias hoje. Tá? E microgeração eólica onshore, eu tenho muito pouco material. O colega Luiz Antônio Reis perguntou aqui. Eu não conheço caso de microgeração eólica, tá? Porque tem algumas iniciativas nos Estados Unidos, mas não é o fio. Não é o que nós temos. Porque, na minha humilde leitura, a solar, com a bateria associada para microgeração e a hidrelétrica de pequeno porte, tem um custo muito mais apropriado. Tá? Para a instalação da solar. Tem mais uma pergunta aqui do Francisco, né? Sim, do A eólica ficou Frederico. incorporada e a solar avançou muito. Mais ou menos, Frederico. A eólica teve um avanço tremendo. E a gente tem... Os colegas do Nordeste podem confirmar. Há um parque eólico instalado no Brasil, eólico, tremendo. E há profissionais, há técnicos, há um conhecimento tecnológico muito grande. Mas em projetos de médio prazo, a gente realmente não tem eólica. Tá? Não tem. Porque, principalmente pela questão da interligação. E aonde estão os maiores parques, né? Que é no Nordeste, né? O onshore aqui no Sudeste é muito limitado, como a gente viu lá no mapa, né, no Atlas. Tá? Teria um pouquinho lá no Rio Grande do Sul. O grande foco é ali no Vale do São Francisco, no interior da Bahia, e no norte, né, do Nordeste. Mas a grande questão é a interligação, para poder avançar mais. E o investimento em pesquisa de jazidas de vento, que podem ter ocultas aí por dentro do Brasil. Pergunta aí, Amanda, que você tem mais uma... Você fala, tem mais de pergunta? Eu sempre tenho uma de perguntas, professora já sabe. A gente esteve em discussão aí nos últimos tempos, porque paralelo a esse workshop, a gente também teve capacitação de energias renováveis um pouco mais focada ali no Norte e Nordeste. E se o senhor puder falar um pouco também, que eu acredito que já sei a resposta, sobre eólica em sistemas isolados. O que você acha? Se você acha que pode ir, não pode ir, seria legal também. É o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. Amanda, vamos resumir, né? A grande questão é a atratividade comercial para isso. A Solar desenvolveu soluções de baixo custo e tecnologia segura e perene para isso, para responder. Então, a eólica está um passinho atrás. Então, Não talvez tem nem como seja ver. muito. No final das contas, para a gente que é engenheiro e que trabalha no setor e também que vive nesse mundo, a gente quer que as fontes não precisam competir uma com a outra, né? Elas podem ser uma complementariedade. Então, não é porque nessa aplicação a solar está à frente por diversos motivos que existem outras que a eólica não pode estar à frente. Por exemplo, é muito complexo colocar um sistema fotovoltaico no meio do mar, mas já não é tão complexo Exato. assim para a eólica. Então, na minha visão, na Beleza. minha leitura, às vezes fica uma competição muito grande ali na matriz energética, mas que no fundo é benefício para a população do Brasil, para nós, pesquisadores e professores que estão aí pesquisando e que a competição ela é saudável, mas não precisa também substituir coisas que estão funcionando bem. Eu vou complementar da seguinte forma. A Dinamarca, ela tem um parque, seu sistema elétrico interligado ali aos outros escandinavos e à Alemanha. E ela é absurdamente eólica. Tá? Mas como é que ela funciona? O excedente eólico dela, ela fornece aos outros países e justamente as fontes se complementam com um pouco com solar, que eles têm alguma coisa de solar, mas com a hidrelétrica e com até outras fontes de energia dos outros países, eles complementam uma da outra. O Brasil é abençoado porque a gente tem essas fontes dentro do nosso território nacional. Tá? Então,
por exemplo, aqui para o ambiente urbano, eu considero a solar fundamental. Fundamental. A microgeração solar é uma tremenda resposta. É uma tremenda resposta à redução de impacto, até o alívio nas linhas de transmissão. Então, a solar, para ambiente urbano, para microgeração, ela é otimizada. Tá? Agora, para grandes parques, eu fico assim, quando eu vejo um parque solar enorme, eu falo, gente, tá bom, mas tem algum objetivo específico, como, sei lá, tem alguns parques solares que são em cima de canais de drenagem, para reduzir a luz de incidente e reduzir a evaporação de água, como eu acho que pode ser feito no Nordeste, tá? Lá para o plano de irrigação do São Francisco. Bota painel solar em cima de tudo, gera energia elétrica para as bombas e bota no excedente. Agora, tirando isso, eu não vejo uma área agriculturável, uma área que podia estar sendo usada para captura de carbono, ela virar uma área para geração solar. Num mar enorme para geração solar, em cima da caatinga, eu não vejo isso. Tá? Precisa de energia complementar para eólica e para solar. Tem um gráfico que eu passei, eu esqueci, não vi o nome do colega que fez a pergunta, mas tem um gráfico do Galto que eu passei, deixa eu ver o nome do colega, Roberto. Precisa de energia básica, precisa de energia. Precisa de uma básica ou de hidrelétrica, ou de nuclear, ou de outra fonte, tá? Porque, a não ser que você tenha armazenamento, tá? Mas o armazenamento já é outra história, e é outra linha de pesquisa. Você vai armazenar como? Em bateria, em sistemas mecânicos, em água, hidráulico, em calor, tá? Tá? Não é que a energia de base seja hidrotérmica. É esse excesso das renováveis, da solar e da eólica, serem armazenados de um modo seguro para poderem ser usadas da intermitência dessas fontes. Mas o bom é ter outras fontes de energia, sim, como a hidrelétrica, a termonuclear, até para emergências, né? Até para situações críticas. Sim. Amanda, deu 4 horas, né? Eu acho Isso que é o aí. horário. Não sei se Vamos você se quer encaminhando complementar, aqui. fazer o encerramento. Vamos se caminhando para o final. Então, muitas pessoas perguntaram sobre o material. Calmem, pessoas, podem ficar tranquilos. O material chegará na mão de todos e até o final da semana esse vídeo também que a gente está gravando aqui vai ser postado lá no canal do YouTube do Fotovoltaica UFSC. Queria agradecer muito a participação do professor Milton, que a gente sabe que é sempre muito, né, complexo estar presente nesse tipo de evento que em dezembro, dia 16 de dezembro. Então, muito obrigada, professor. Se o senhor quiser dar suas últimas palavrinhas. Gente, eu que agradeço. Agradeço muito a presença e a participação de todos. E, Amanda, eu agradeço muito a oportunidade, porque a gente tem que estudar. Toda vez que a gente tem um evento como esse, a gente tem que estudar muito. Tá? E deu a oportunidade de organizar alguns pensamentos, de organizar algum material, melhorar minhas aulas. Faço um convite para quem está assistindo agora ao vivo, ou para quem for assistir na gravação, entre em contato comigo. Meu e-mail está aí na apresentação, milton.torres@cefet-rj.br, ou no LinkedIn, como eu divulguei no início, tá? É o Milton Simas, para trocar uma ideia. Eu tenho muita intenção de montar um curso EAD básico sobre energia eólica offshore, a nível técnico mesmo, para nossos alunos. Então, quem quiser falar sobre isso, fala comigo para a gente poder organizar um material e ter alguma ideia de como propagar isso. Tá bom? Gente, mais uma Legal. vez, muito obrigado. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada ao MEC, GIZ e à BGD. Esse é o nosso último webinário. Então, a gente se encontra aí em algum momento do ano que vem, quem sabe. Abraços. Agradeço mais uma vez. Obrigado, gente. Tchau.